pegou o Steam Deck, mais do que um vídeo de análise que a gente já lançou, eu queria muito também fazer um vídeo de comparação entre ele, o Steam Deck, contra um notebook e um PC. Se eles rodam os mesmos jogos, então dá para comparar. Só que mais do que colocar o mesmo jogo para rodar nos três, o legal é a gente ver também como o design de cada produto afeta a sua experiência final. Apenas comparando o hardware aqui não vai contar a história toda. Vem comigo então se você também quer saber o quão bom ou mal o Steam Deck se compara contra essas máquinas mais poderosas e se ele atende aí às suas expectativas. Terão links de compra lá na descrição para os produtos que eu comentar no vídeo e comprando por lá vocês ajudam o canal. Confere também o comparador Escolha Segura para você nunca pagar mais caro nas compras feitas pela internet e bora falar um pouco mais do Steam Deck. Na primeira parte do vídeo, antes da gente entrar nas comparações propriamente ditas, a gente precisa pensar aqui um pouco contra quem o Steam Deck deve ser comparado. Logo de cara então, a gente já entra na questão de que o portátil aqui no Brasil tá com um preço bem instável, para resumir. Lá nos Estados Unidos, o modelo mais em conta do Steam Deck custa $399, com 64 GB de memória, que é o que a gente tem aqui. Depois dele tem mais dois modelos, onde o mais caro sai por $649. O mais coerente, então, seria pegar um computador completo que fique nessa faixa de preço, e aí eu vi gente usando desde um PC sem placa de vídeo, com processador Ryzen 7 5700G, por exemplo, até uma GTX 1070 usada ou uma RX 580. O problema é quando a gente começa a pensar nos preços de tudo isso aqui no Brasil. Só o Steam Deck já chega bem caro e tá difícil importar ele sem ser taxado. Hoje você encontra então um modelo de 64 GB entre R$ 4.800 até R$ 6.000, e o mais caro pode passar aí de R$ 10.000 tranquilamente. Sobe bastante o preço, que também está com muita variação, o que prejudica bastante a comparação contra um PC, ali equivalente a esses modelos dos Estados Unidos. Só um 5700G, por exemplo, custa uns R$ 1.500, arredondando para cima. O resto do setup, para ter um PC completo com ele, não passa aí de R$ 2.500 ou R$ 3.000, isso se você optar por um monitor muito bom e um teclado mais caro. E para o notebook é a mesma história. Ou seja, a realidade brasileira é diferente, o que não é novidade. Aqui, um PC e um notebook equivalente ao Steam Deck serão bem mais poderosos que aqueles nas comparações dos americanos. O ideal para a gente, então, seria encontrar duas máquinas que custem um valor próximo de R$ 5.000, com R$ 500 para mais ou para menos, que continua bem justo por conta da questão da memória. 64 GB é muito pouco, tem jogo hoje que passa longe desse tamanho. Então, ou você compra o segundo modelo ou opta por vários microSDs. Pensando dessa forma, o notebook foi fácil de escolher. O IdeaPad Gaming 3 com AMD está custando R$ 4.499 hoje. Ele está equipado com Ryzen 7 5800H, placa de vídeo GTX 1650, 8 GB de RAM e 256 de SSD. Ele é um note com vários pontos positivos, sem problemas de temperatura e que consegue extrair bastante do seu hardware, num preço também bem legal. O único problema é algo comum para todos da categoria, que é a necessidade de uma segunda memória RAM. Esses 8 GB aí sozinhos não vão dar conta de muitos jogos modernos. Vai por mim, você precisa de 16. Para o PC fica um pouco mais difícil escolher, porque nós não encontramos nada que fique certinho na faixa de preço do Steam Deck, principalmente quando a gente leva em conta aí o monitor. As escolhas então são passar um pouco do preço, pensando em uma placa que custe uns R$ 3.000, como a Radeon RX 6700 ou uma RTX 3060 Ti. Aí o resto da build você fica lá em R$ 5.000 ou R$ 6.000. Ou então a gente pode fazer o caminho contrário, optando por uma placa de R$ 2.000, onde o PC final custaria até R$ 4.000. Pensando aqui numa RX 6600, uma RTX 2060 ou uma RTX 3050. Aliás, eu gostaria bastante de saber o que vocês acham que é mais justo. Me contem lá nos comentários, mas a minha escolha foi a RTX 3060 Ti. O que eu pensei foi em deixar mesmo o Steam Deck em uma pequena desvantagem, porque quem busca um não está desesperado para economizar. Enquanto o lançamento oficial não chegar, esse não será um produto com alto custo-benefício, igual lá nos Estados Unidos. A gente discute mais isso lá na nossa análise dele. O motivo para você pegar o deck, então, é pelo formato diferenciado e provavelmente você topa pagar um pouco mais
para ter mais desempenho. E a título de referência, só para deixar o vídeo mais completo, o preço do Steam Deck lá nos Estados Unidos é $100 maior que um Xbox Series S ou que um Nintendo Switch. Aqui, esses dois consoles ficam 2 ou 3 mil reais mais baratos, o que coloca aí uma grande diferença também quando comparado com consoles. Mas vamos começar agora com as comparações e logo na maior diferença entre esses três sistemas, que são suas resoluções. Numa gameplay você consegue perceber como é diferente a definição do Note e do PC contra o Steam Deck. Só que isso não é um problema e é fácil você saber por quê. É só a gente comparar o tamanho da tela de cada um. O Steam Deck tem uma tela pequenininha de 7 polegadas, que roda os jogos em resolução HD de 1280 por 800 pixels, na proporção de 16:10. O notebook tem a tela de 15.6 polegadas, já fica bem maior, geralmente rodando jogos em 1920 por 1080 pixels, o Full HD na proporção de 16:9. E o PC você tem mais escolhas, indo desde um monitor de 24 polegadas até uma TV enorme 8K, separado também em várias proporções. Vamos padronizar agora e pegar um monitor Full HD de 24 polegadas, que eu acredito que seja o que a maioria tem. Calculando a densidade de pixels de cada tela, a gente tem 215 pixels por polegada no Steam Deck, 143 pixels no notebook e apenas 92 no monitor. É uma baita vantagem para o Steam Deck, né? Mas aí a gente tem que pensar também na distância que cada tela fica de você. Quanto mais distante, ou seja, quanto menos a tela do dispositivo preencher do seu campo de visão, menor serão os ganhos de uma densidade maior. A gente segura o deck bem perto, metade do braço mais ou menos, então ele realmente precisa de uma densidade maior, enquanto que o monitor fica longe, uns 50 centímetros, e a densidade pode ser menor. Dá para simplificar tudo isso dizendo que a percepção de definição é bem próxima entre as três máquinas. Essa, na verdade, é uma boa vantagem para o deck, pois ele pode ter um hardware mais fraco para ter uma qualidade bastante aceitável de imagem. Por isso, mais importante que fazer uma comparação de igual para igual, com todas as máquinas na mesma resolução, o importante é você saber como o hardware joga o jogo na resolução que você tipicamente vai usá-lo. Então as comparações de FPS serão todas do deck em HD e o Note e o PC em Full HD. Isso vai te dar uma ideia melhor de como você estaria vendo ao jogar esse título aí em cada máquina, ao invés de dizer o óbvio aqui, que é o fato de que o hardware do Steam Deck ser mais fraco que o do notebook ou de uma RTX 3060 Ti. Mas vamos para o primeiro título então, um relativamente recente, o Elden Rings. Ele tem a graduação verde, que é aquele sistema de categorização da própria Steam, o que significa que ele deve rodar perfeitamente no deck. E realmente ele roda bem. Primeiro, olhando para a máquina da Valve, percebam como o jogo tem uma textura legal da armadura, as sombras são bem parecidas entre as três máquinas, e dá para perceber aqui como o DLSS afeta cada um deles. Não parece que o deck e o Note perdem muito para o PC, mesmo ambos sendo bem mais fracos. Isso na verdade é um detalhe um pouco negativo do próprio Elden Rings. Ele é um jogo feito para o console e não foi desbloqueado, por assim dizer, quando chegou no PC. Ele nem mesmo roda a mais de 60 quadros por segundo. Isso também não seria um problema para as nossas duas máquinas mais portáteis, pois é só o desktop que conseguiria ficar acima dessa faixa. No caso, os três conseguem ficar bem próximos dos 60 quadros por segundo em zonas fechadas, inclusive nas lutas. Só que é só você pisar no mundo aberto que o deck chega a bater 25 quadros por segundo e o IdeaPad 42. Eles não ficam sempre nesses valores menores, mas a média não vai ser 60 quadros por segundo. Para a tabela, e lembrando aqui que todos estão no preset alto e cada um na sua resolução nativa, a média ficou em 45 quadros por segundo no deck, 52 no notebook e 59 no PC. Na segunda linha, a gente coloca que a GPU do nosso menor dispositivo ficou em 95% de uso, contra 99% e 74% dos outros dois. Por fim, temperatura, 85 graus nos dois elementos do deck, 88 na GPU do notebook e o PC ficou tranquilão em 63 graus. O Elden Rings então não vai ser nenhum desafio para o PC e roda bem acima dos 30 quadros por segundo nos outros dois, com uma boa vantagem para o Note, só que ele esquenta mais também. Outro jogo verde na biblioteca da Steam é o God of War, que tem uma relação com a plataforma parecida com o Elden Rings. Ele também foi feito para os consoles e só chegou depois para os PCs. Só que como ele sabe que o PC Gamer é chato,
o FPS é desbloqueado, inclusive com uma certa diferença na qualidade da imagem, não só considerando a definição por aqui. Como ele também não foi nenhum desafio para o PC, eu vou focar um pouco mais no Note e no Deck falando dele. E entre eles, a gente chega em 160 quadros no máximo do IdeaPad, que inclusive tem a tela de 144 Hz, então você ganha aí bastante fluidez na sua jogatina. Já o Deck fica fixo no 60, 50, e aqui a gente vê uma diferença um pouco mais expressiva entre os dois portáteis. O uso da GPU e da CPU do pequeno ficou bem alto e a temperatura bateu de novo os 85 graus, que é meio que o limite que o sistema permite. Então pode ser que o Deck rode o God of War melhor se a gente conseguir resfriar ele de alguma forma, mas eu não sei quão necessário isso seria, pois a tela também tem 60 Hz. O benefício para chegar além desse valor em quadros por segundo não vai ser tão grande, mas isso abre aí uma oportunidade para um futuro Steam Deck 2, para trazer aí uma solução termal melhor e uma tela, quem sabe, de 144 Hz. Já pensou? Quem sabe daqui uns 5 anos. Puxando agora um título que chegou ao mesmo tempo para todas as plataformas, o Witcher 3 deu um pouco mais de trabalho do que eu esperava. Inclusive, desses 3 jogos, a média dele foi a menor no Deck, o que não é verdade para o Note. Esse talvez seria um título que valeria a pena mexer nas configurações para diminuir um pouco a qualidade e deixar o jogo mais fluido. No alto, ele ficou na média de 43 quadros por segundo no geral, e nos ambientes fechados, batia ali o máximo de 50 quadros. É muito difícil chegar em 60 com o Witcher 3 aqui no Deck. Estranhamente, a temperatura não foi tão alta, ficando dessa vez mais perto dos 80 graus. O notebook, por outro lado, conseguiu ficar bem mais tranquilo. A média foi de 58, com aqueles momentos de 60 dentro das casas. Imagino que o problema aqui seja a questão do Linux versus o Windows. Esse é o primeiro jogo que eu percebi que o sistema está fazendo bastante diferença. E lembrando que o Steam Deck roda numa solução Linux desenvolvida pela Valve. Podemos dizer até que o Steam Deck é uma resposta ao Windows, mais do que para o desktop, e ele tem um software que faz a adaptação dos jogos de uma plataforma para outra. No entanto, nem sempre essa adaptação está perfeita, como a gente viu aqui no The Witcher, na desvantagem dele perante o notebook. Tenha sempre em mente, então, que nem todo jogo vai rodar perfeito no Deck, não importa se o hardware, em teoria, aguentasse ele. E agora, eu queria ter jogado um pouco mais de Red Dead Redemption, pois esse é um jogo que costuma demandar mais da CPU do que da GPU. Diferente aí dos outros títulos que a gente acabou de passar. No entanto, ele é um jogo que está em amarelo e realmente ele merece esse aviso, pois é um pouco mais complicado rodar ele aqui no Deck. Eu até pensei em cortar essa parte toda do roteiro, mas serve como um outro aviso de que nem tudo está perfeito no portátil da Valve. Às vezes os jogos em amarelo não vão rodar, às vezes até os verdes darão algum problema, então é uma plataforma em evolução. E só daqui uns anos a gente vai ter certeza do quão capaz ela é. Mas vamos terminar o vídeo então com um dos meus jogos favoritos dos últimos tempos, o Cyberpunk. Esse é um jogo especialmente pesado até para o PC, e que eu tive que testar no preset médio, não no alto. Só aí eu consegui ter uma jogatina legal. Primeiro, no Deck, ele é um jogo que está marcado em amarelo, e um dos avisos são possíveis problemas gráficos. Depois, a média dele é de 30 quadros por segundo. Você não vai conseguir ficar nos 40 e muito menos nos 50 com ele. E eu inclusive recomendo que você limite a taxa para melhorar aí a fluidez geral. Digo isso porque as quedas de frame também foram as mais pesadas nele, chegando em 10 ou 15 quadros por segundo por um período de tempo até que extenso. Me atrapalharia se eu estivesse jogando numa dificuldade maior. O notebook já consegue ir além, mas fica ali na média de 50 quadros por segundo, só que batendo os 95 graus limite da temperatura da CPU. Não é super estável por aqui, parecido com o Witcher nesse ponto. Parece que os dois títulos da Red não gostam muito do Linux e preferem o Windows. E o PC já ficou mais tranquilo, em 119 quadros por segundo na média, 112 de vez em quando, batendo 73 e 76 graus de temperatura no registro da GPU e da CPU, respectivamente. Qual a conclusão, então? O Steam Deck consegue fazer milagre, mesmo com o pouco hardware que tem, com muita ajuda aí da resolução menor. Tentar rodar qualquer jogo em Full HD é perda de tempo. Ele não vai aguentar, a não ser que você esteja jogando na nuvem. Que, aliás, não se esqueçam, é uma possibilidade. Se você tem um PC e um Steam Deck, dá para jogar do sofá, usando o controle e a tela do pequeno, com o hardware lá do seu PC. Como a resolução é HD, fica fácil até para o seu PC de casa conseguir streamar o Cyberpunk. Já na comparação com o notebook, ele conseguiu se manter bem equivalente em questão de desempenho e, na minha opinião, também tem o benefício de ter um formato melhor. Eu não sei vocês, mas eu acho um pouco desconfortável ficar jogando muito tempo no Note, principalmente por causa do teclado dele, que fica quente e incomoda. Já o Steam Deck ele tem uma fonte de calor um pouco mais isolada e é mais confortável de usar o controle para vários títulos.
Mas no geral, aqui sendo bem sincero, o desempenho absoluto do Steam Deck está bem longe do que você consegue com um gabinete montado. A taxa de quadros por segundo vai ser bem maior e mais estável em um PC de 5 ou 6 mil reais, conseguindo até subir para o Quad HD de resolução em alguns casos, então nem no quesito densidade de pixels o deck vai se sair melhor. Uma pena, né? Porque no preço lá fora, essa comparação é muito mais favorável para o deck. Mas enquanto o portátil da Valve não ser lançado oficialmente no Brasil, por um preço bem mais baixo, no nível ali do Xbox Series S ou do Switch, ele ainda vai ficar bem mal no quesito desempenho por real. Mas e vocês, o que acham? O desempenho não é tudo e a praticidade do deck é muito legal. Vocês topariam essa troca, desempenho por mobilidade? Me contem lá nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, dos links na descrição e de compartilhar o vídeo. Por hoje é só, até a próxima!